Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar um pouco mais sobre a topologia estrela. Estamos no módulo 1 da aula 1.1 com o tópico Identificando erros nessa topologia. Mas antes de falarmos de resolução de problemas, vamos falar das boas práticas de instalação, porque, primeiro, para aprender a consertar, nós temos que aprender a construir. Então, vamos falar sobre as boas práticas de instalação. Vamos simular um ambiente onde vamos instalar pontos de acesso à internet, onde o cliente vai nos contratar para fazer essa instalação. E por fim, vamos resolver alguns problemas que podem acontecer. As boas práticas são: nós temos que escolher um ambiente seguro para colocar os equipamentos. Em um ambiente externo, qual é uma boa prática? É colocar em uma altura mínima de 2 metros ou 2,5 metros, para que nenhuma pessoa mal intencionada possa danificar o equipamento. Outra boa prática é fixar os equipamentos na parede ou em um armário. Utilizar canaletas ou fixar-fio. Se o cliente não tiver como fazer conduíte nem canaletas, colocar fixar-fio para que o fio não fique solto. Verificar se nos pontos que o cliente escolheu tem pontos de energia para poder fazer a alimentação. E sempre verificar a tensão 110, 220 e se os equipamentos são compatíveis com a energia do local. Nunca trocar as fontes dos equipamentos. Tem roteador que ele tem a fonte de entrada de 12 volts e alguns de 9. Se você fazer a troca, então vai haver uma incompatibilidade e o equipamento não vai funcionar. Ele não funciona normalmente, né? Ele pode até ligar, mas fica com instabilidade. Então nunca trocar as fontes, sempre verificar para usar a fonte correta. Passar os cabos separados da energia elétrica. Existe uma norma na ABNT que a distância mínima do conduíte de energia para a passagem do cabo de dados, que é o cabo de rede, é de 30 centímetros. Então, se você passar o cabo de rede junto da canaleta, junto do conduíte de energia, pode ocasionar da interferência. Limpar os cabos corretamente e, se você tiver o testador de cabo, fazer o teste. É sempre bom fazer o uso do testador de cabo para poder testar se todas as vias estão funcionando. E agora vamos fazer uma simulação onde uma escola, um colégio, ele contratou o técnico para fazer a instalação de pontos de internet em algumas salas para os professores também utilizar. Vamos simular a instalação de pontos de acesso à internet nessa escola. Eu listei alguns itens que você, como técnico, ao chegar nesse local, você tem que verificar. Você, juntamente com a pessoa que contratou você ou que abriu a ordem de serviço, que é o responsável pelo estabelecimento, você vai verificar com ele esses pontos que eu escolhi. Você vai escolher o melhor local onde colocar o switch e onde vai ficar os roteadores. Então o switch, lembra que a topologia estrela, ela utiliza um ponto central de onde vai sair todos os cabos. Então esse local tem que ser em um local seguro, que não entre pessoas não autorizadas que possam mexer nos equipamentos ou até mesmo desligar. Então no pátio dos alunos não é um local ideal, que é um ambiente externo, nem na sala de reunião, que pode precisar fazer uma manutenção e no momento possa ter uma reunião, nem na sala de aula e nem na biblioteca. Então o melhor local é na secretaria. Vou colocar aqui só para marcar. Então o local escolhido foi a secretaria. Os pontos que ele escolheu é na sala de reunião, um no pátio dos alunos, um ponto na biblioteca. Nesse corredor vai ficar um ponto aqui no corredor para abranger essa área. E como esse outro corredor era um pouco extenso, então o ideal é colocar 2 roteadores aqui, porque aí ele vai conseguir cobrir essa área. Então o segundo tópico é verificar os pontos de energia. Como aqui é um ambiente externo e é no alto, com altura mínima de 2 a 2,5 metros, tem que verificar se no alto vai ter energia. E se não tiver, solicitar para colocar.
e assim vai ter que verificar em todos os pontos se tem energia. Visto isso, passar os cabos. Eu vou fazer uma simulação aqui de onde vai sair os cabos para interligar todos os equipamentos. Como é a topologia estrela, ele sai do switch até encontrar os equipamentos. Então só falta mais um equipamento e depois colocar a etiqueta. É sempre bom identificar ou com a anilha ou se não colocar uma fita crepe e aí a pessoa escreve sala de reunião, biblioteca e assim você vai identificando todos os cabos. Depois de crimpar os cabos nas extremidades, fazer o teste com o testador de cabo. E depois fixar os equipamentos. Vou colocar aqui em vermelho para poder marcar os pontos que o cliente escolheu. Vai ser um no pátio, um na secretaria, um na biblioteca, um no corredor da sala de aula e 2 no outro corredor. Então com isso você já pôde fazer a instalação dessa escola, utilizando as boas práticas. Vamos falar agora das possíveis causas que podem acontecer. O cliente ele pode abrir um chamado e falar que a internet em um departamento ele parou de funcionar. Então, como é uma topologia estrela, se parou só em um departamento, então quer dizer que naquele local específico é que você deve verificar. Então aqui eu listei alguns itens que você deve verificar primeiro. Eu listei por ordem. Falta de energia, depois a fonte do equipamento pode estar danificada, uma configuração errada ou houve alguma queda de energia e o roteador ele resetou, então ele perdeu a configuração, você tem que configurar de novo. O conector ele pode estar oxidado, o cabo pode estar danificado, a porta do switch pode estar ruim ou nesse caso aqui, se o switch estiver danificado, então ele vai parar toda a rede. Então na topologia estrela você tem como identificar. Se é somente um equipamento que parou, então o problema vai estar somente naquela via. Se parou toda a rede, você tem que ir logo no centro, onde está o switch, para verificar o que foi que aconteceu. Eu vou voltar aqui para essa tela e vamos simular que esse roteador ele parou de funcionar, a da sala de aula, do corredor. Então, seguindo aquele passo a passo, você vai verificar primeiro se a energia ela está com problema, depois conector, depois você vai verificar o cabo, depois o switch. Se a rede toda parar, você deve vir aqui no ponto central para poder identificar o que foi o problema. Ou o switch ele está desligado, ou a porta do switch queimou e aí vai ter que fazer a troca do equipamento. Mas veja que na topologia estrela você consegue identificar muito rápido onde é que está o problema. Então, na aula de hoje, você não só aprendeu a resolver os problemas que podem acontecer, você aprendeu as boas práticas de instalação e também a fazer uma simulação de uma instalação em um ambiente real. Então, com a aula de hoje, você já está apto a ir em algum comércio, em alguma escola ou em algum ponto comercial e você já vai ter a visão de como fazer essa instalação. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários. Um forte abraço e até breve.